Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e que Deus guarde toda a sua família. Eu convido você a fazer parte dessa família de oração, onde todos os dias estamos orando e meditando nas mensagens. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente toda a sua vida. Faça parte, se inscreva, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. E eu tenho certeza, você abençoando vidas, você será abençoado em o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim, meus irmãos, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meus irmãos, nós temos que crer no Deus que nós servimos. Não estou falando de religião e nem denominação aqui não. Porque tem muitas pessoas que creem, sabe, em religião, estão em denominação, mas também não crê num Deus que chama a existência o que não existe. Talvez estão chorando, desesperados, achando que tudo se perdeu, achando que não tem mais jeito, não tem solução, mas estão em religião, em denominações. Você está entendendo, meus irmãos? Ou não, não importa. Então nós temos que crer, meus irmãos, Deus, ele chama a existência o que não existe. Aí eu te pergunto, né? O que agora não existe, não existe na tua vida agora, não existe. Você para aí para pensar e você começa a analisar. Pastor, não existe paz, eu não tenho paz. E é difícil, pastor, está sendo difícil ter paz em casa. Pastor, não existe prosperidade, não existe alegria, não existe união, não existe amor, não existe, enfim, sabe? Aí eu te pergunto, será que isso que não existe hoje, nesse momento, na sua vida, será que isso é impossível para Deus? Será que Deus não pode chamar à existência isso que você precisa? Você está entendendo? Talvez não existe o sono, né? Pastor, não consigo dormir. Será que é impossível, meus irmãos? Você está compreendendo? Será que isso é tão impossível para Deus de você? Não, acho que para Deus me dar paz, não. Deus pode curar, Deus pode libertar, mas me dar paz? Ah, não, acho que isso é muito para Deus. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar um pouquinho, a gente começa a refletir e ver que a gente duvida de Deus em coisas bobas. Nós duvidamos de Deus em coisas mínimas. Você está entendendo? Porque a gente vê tantas maravilhas, nós vemos tantos milagres, e às vezes, diante disso que você está passando, enfrentando, talvez você ache impossível, talvez você ache que não tem como acontecer. Por isso que a palavra do Senhor diz, Ele chama a existência o que não existe. Ele é o Deus de milagre, e milagre não se explica. Talvez você fique assim, pastor, pastor, porque deu errado, é porque, meus irmãos, milagre não se explica. Às vezes você acha que vai acontecer certas coisas, acontecendo outras. Não, pastor, porque se meu filho tivesse feito isso, iria acontecer. Mas como ele não fez, não aconteceu. Sabe, meus irmãos, nós achamos que para Deus fazer milagre tem que acontecer certas coisas. Ou tem que estar acontecendo certas coisas. Meus irmãos, ainda que dê tudo errado, ainda que nada esteja de bom acontecendo, Deus, meus irmãos, através da sua palavra, Ele traz existência que não existe. Você está entendendo, meus irmãos? Quando nós começamos a pensar dessa maneira, olha, meus irmãos, nós começamos a viver maravilhas, começamos a viver o novo de Deus. Tanto é que diz, vamos lá, no versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito:
Qual era a esperança que Abraão tinha de ser pai? E ele estava lutando contra a esperança. Que esperança era essa, meus irmãos? Era o tempo. Abraão não tinha mais tempo, meus irmãos. Abraão já tinha uma idade avançada, Sara já tinha uma idade avançada. Mas mesmo contra o tempo, Abraão ele creu. Você está entendendo? Abraão, ele acreditou, meus irmãos. Ele esperou, ele confiou, ele acreditou. Você vê, Abraão esperou tantos anos e às vezes nós estamos desanimando. Nós estamos tristes porque ontem não aconteceu e hoje estamos abatidos. Porque não tivemos a resposta ontem à noite e hoje pela manhã estamos angustiados. Você está entendendo, meus irmãos? Às vezes a resposta não veio esse ano, esse mês, ou essa semana, esses dias. E de repente você já desanimou, já jogou tudo pro alto, ou já está jogando tudo pro alto. Não, pastor, eu pedi e recebi o não. Eu perguntei e falou que não pode. Eu falei e eu não tive resposta. Meus irmãos, nós desanimamos muito rápido. Nós sempre vamos lidar com adversidades. Jesus ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meus irmãos, eu sei que tem pessoas que não gostam, às vezes, da live, né? Porque às vezes a pessoa quer ouvir o que ela quer, ou quer ouvir o que ela precisa. Claro que eu quero ouvir o que eu quero, né? Ouvir que você é abençoado, você é vitorioso e vou ter bênção. Eu quero ouvir também. Hã? Mas eu tenho que ouvir o que eu preciso. E de repente aquilo que eu preciso não é, de repente, aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que Deus quer falar. Que às vezes estamos desanimando, que às vezes estamos nos deixando abater, estamos deixando a nossa fé de lado porque as coisas não estão dando certo. Estamos ficando desacreditados, perdendo a esperança. Abraão, meus irmãos, ele creu contra a esperança. E é isso que eu quero que você entenda. Sabe, não podemos desanimar. Pastor, tá difícil. Pastor, eu não suporto. Pastor, eu não aguento. Sim, meus irmãos. Você acha que Abraão também? Ele olhava, meus irmãos, presta atenção. Não sei se você está entendendo. Abraão não dependia dele. Não dependia dele. Ele não podia ter filho. Ele era homem, meus irmãos. Homem não tem filho. Quem tem filho é a mulher. Então, ele tinha que depender dela. E ela ainda riu, né? Quando ela ouviu lá que os anjos falou, ó, daqui a um ano vou voltar e Sara terá um filho. Ela riu. Então, meus irmãos, é muito difícil quando não depende de você, né? Aí, de repente, você tá assim, acha que acabou, acha que não tem jeito, acha que não tem como resolver, acha que acabou tudo, acha que, sabe, meus irmãos, tá desistindo. E às vezes você não está numa idade avançada como Abraão tinha. Sabe, meus irmãos? Abraão, hoje em dia, né? Você vê que falam que a mulher, eu não sei, né? Fala aí os médicos que 40 anos, né, já é risco, né? Já é de risco ter filho, né? Imagina com 80, 90 anos, meus irmãos, 100 anos. Olha só. Mas para Deus nada é impossível. Você está entendendo? É o dobro. Aquilo que os médicos hoje falam, ó, 40 não pode porque é perigoso. Hã? Meus irmãos, se é perigoso com 40, imagina com 90, com 80. Mas Deus é Deus de milagre. Deus ele vai na contramão daquilo que os médicos falam, daquilo que as pessoas dizem. Talvez o advogado falou para você que não tem jeito, talvez as pessoas falam para você, desiste, joga tudo pro alto, não tem jeito. Talvez você está se deixando abater pelos seus próprios pensamentos. Porque às vezes, meus irmãos, não precisa ninguém falar nada pra gente. Às vezes a nossa mente, sabe, aquela voz fica ali, ó, colocando dúvida, medo. Hã? Quando você vai dormir, por exemplo, a pessoa tem insônia, né? Quando você vai dormir, aí você fica ali pensando, ai meu Deus, a minha dívida, meus problemas, não sei o quê, e amanhã. Meus irmãos, entenda uma coisa, nós temos que amadurecer. Temos que amadurecer. O que é amadurecer, pastor? Entender que se de dia você não conseguiu resolver nada,
Não é de madrugada que você vai resolver, meus irmãos. Se de dia, onde o banco está aberto, onde as coisas estão abertas para você ir lá resolver, ir no banco, ir na escola, sabe, ir no trabalho, você não resolveu, você vai resolver meia-noite deitado na cama? Não vai. Então nós temos que saber dividir as coisas. De dia eu trabalho, de dia eu resolvo, de dia e à noite eu vou dormir. E eu tenho que lutar e vencer isso. Eu tenho que lutar e vencer isso aí. Eu não vou deixar a depressão, não vou deixar a ansiedade, o nervosismo tirar o meu sono. Eu não vou deixar. Eu tenho, meus irmãos, se nós não conseguirmos nos dominar, seremos dominados. Se você não consegue se dominar, se você não consegue se dominar, você é dominado. Essa é a verdade. Se você não consegue dominar e entender, calma aí, e saber dividir as coisas, eu sei, meus irmãos, sabe? Eu sei que à noite vem aquele pensamento e você não tem paz para dormir, às vezes, mas, meus irmãos, é a luta que você tem que ter. É a luta que você tem que vencer. E é isso que Abraão, ele fazia. Ele acreditava, ele tinha esperança contra a esperança. Ah, mas não tem mais idade. Mas quem me prometeu é fiel para cumprir. Eu vou descansar em Deus, eu vou esperar em Deus, eu vou esperar. Talvez alguém falava para ele, eu não sei, Abraão, esquece isso, você não vai ter filho, não sei, tá, mas isso aí é coisa, eu tô pensando. Talvez você deixe levar, fulano falou que eu não vou vencer, eu não vou vencer mesmo. Fulano falou que tá difícil mesmo. Meus irmãos, se você se deixar levar por essas palavras, você não dorme, você não tem paz, você não vai ter alegria, E detalhe, se você for trabalhar, se você ficar o dia todo desse jeito, você não vai nem ter condições de fazer nada. Às vezes o que é para fazer certo, você faz errado. Às vezes a pessoa lá trabalha com bolo, né? Tô dando exemplo. A pessoa trabalha com bolo, né? Fazendo ali festa, bolo. Meus irmãos, pode ser o profissional que for, pode ser a pessoa mais experiente, mas se essa pessoa se deixar levar por ansiedade, por depressão, por angústia, pode ser o melhor profissional. Esse bolo vai sair errado. Esse bolo vai sair errado. Vai esquecer alguma coisa, ou vai fazer de uma forma errada. Você está entendendo? E isso é assim, isso é em qualquer área da vida. Se você não se domina, e isso é ausência, sabe, do fruto do Espírito Santo. Isso é a ausência do fruto do Espírito Santo. Porque quando a pessoa ela busca em Deus, busca a presença de Deus, meus irmãos, ela consegue se dominar. Se você não consegue se dominar, se você tem deixado a ansiedade, o nervosismo te vencer, então é hora de você parar, respirar, ver aonde você está errando. Não, porque eu preciso do milagre, preciso da vitória, preciso. Calma aí, vamos respirar primeiro. Deus não falha. Deus, ele não erra. Então, calma aí, eu tenho que me manter firme. Eu tenho que me manter na posição. Eu tenho que me manter na certeza que Deus está trabalhando na minha vida. Eu não posso permitir que a ansiedade. Meus irmãos, não tem como uma pessoa que está ansiosa, nervosa, ser abençoada. Não tem como. Me perdoe. De repente, é o que eu estou falando. Por isso que tem pessoas que ficam chateadas comigo e tristes comigo por causa disso. Que eu falo mesmo. Hã? Eu falo. Infelizmente, meus irmãos, sabe? Não adianta, você tem que estar bem, você tem que estar na fé, você tem que estar na esperança, você tem que estar convicto de que Deus está agindo. Se você deixar a ansiedade tomar conta, se você deixar o nervosismo, a preocupação, meus irmãos, não tem como. De repente a bênção vai passar na tua frente e você não vai ver. Você não vai ver. De repente, Deus vai entregar uma bênção na tua mão, mas você não vai pegar. Não, pastor, aí não, eu vou pegar. Não vai, meus irmãos. Não vai. Eu já vi muito isso. Nesses anos todos, tantos lugares que a gente já passou, eu já vi muito isso. Pessoas nervosas, ansiosas, pessoas que não conseguem dominar o seu sentimento, a bênção diante dela, diante dele, não enxerga, não enxerga. Porque a pessoa está tão se deixando levar por ansiedade, depressão, nervosismo, que ela não percebe. Por isso que nós temos que estar vigilantes, ligados no Senhor, firmes na palavra. Você está entendendo, meus irmãos? Hã?
Por isso que Abraão, ele creu contra esperança. E diz, ó, vamos lá. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, meus irmãos, olha só, Abraão, ele se fortalecia, ele não enfraquecia. Você está entendendo? O que é não enfraquecer? Ele não se deixava levar, meus irmãos, por pensamentos, ele não se deixava levar por emoções, por sentimentos, por pessoas, por palavras. Ele não enfraquecia na fé. Quando ele percebia que ele estava meio desanimando, meio que, sabe, o que ele fazia? Aqui tem a resposta. O que ele fazia? Ele se fortalecia. Se fortalecia como, pastor? Dando glória a Deus, colocando Deus na frente, confiando, acreditando na promessa, na palavra. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Sabe o que é ser incrédulo, meus irmãos? Ser incrédulo é você não acreditar em algo. Ser incrédulo, presta atenção, pesquisa aí no dicionário aí. Ser incrédulo é não acreditar em algo, em alguma coisa, sabe? Então, normalmente a gente fala assim, Ih, fulano é incrédulo, porque ela não acredita em Deus, né? É assim que a gente fala. Mas incredulidade significa não acreditar em algo. Então, Abraão, ele não acreditava que Deus iria falhar. Você está entendendo, meus irmãos? Quando chegava para ele, talvez falava assim, Abraão, esquece. Ele, não, esquecer, não. Deus é fiel. Você está entendendo? Não entrava no coração de Abraão que Deus iria falhar. Ele não duvidou. Aí eu te pergunto, minha irmã, meu irmão, você tem duvidado de Deus? Você tem duvidado da promessa? Pastor, eu não duvido. Então por que você deixa a ansiedade tomar conta? Então por que você permite que a ansiedade, a depressão, esse sentimento controle a tua vida? Por que você não toma a frente? Claro que é Deus que toma a frente, mas toma uma atitude e fala, sabe de uma coisa? Eu vou dormir, eu vou ter paz, eu vou viver. Estou endividado, estou passando luta, meu casamento, minha família, eu vou vencer isso aí. Mas eu não vou deixar de dormir, eu não vou deixar de viver, não. Eu não vou deixar de viver, não vou deixar de viver a minha vida, não. Eu vou viver, vou ser feliz, vou ser grato a Deus. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou grato a Deus por mais um dia, mas não vive. A pessoa fala que é grato a Deus, mas não vive. E viver, meus irmãos, não é viver na bagunça, não. Viver é você mostrar para Deus que você é grato. Como, pastor? Não é falar, não é colocar, Senhor, obrigado por mais um dia. Não é isso. Mas é demonstrar, meus irmãos. Ainda que você não fale uma palavra, mas você demonstra com as suas atitudes. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado por mais um dia. E você viver. Não permita que esse sentimento, essas coisas dominem você. Como é que se vence o mal? Com o bem, não é assim? Não se vence o mal com o bem? É desse jeito, é dessa maneira. Então, através das suas atitudes, através do se controlar, do se dominar, você não permite. Daqui a pouco você tá craque, né? Tá fera, como diz, né? Você consegue se dominar, meus irmãos. No início é difícil. Pastor, não consegui. Meus irmãos, é igual a libertação. A pessoa se libertar de um vício, né? É difícil. Mas a prática, a perseverança leva à perfeição. Então você vai ali se dominando, você vai lutando, você vai perseverando, sabe? Daqui a pouco você domina, daqui a pouco você sabe separar. Você não deixa de viver por causa de nada. Pastor, pastor, vou perder, meus irmãos. Ainda que, ainda que aparentemente você perca, mas com Deus não se perde. Eu já vi portas se fechar para outras abrir. Eu já vi tudo dar errado para tudo dar certo. Eu já vi, eu já presenciei, eu já vivi isso na minha vida. Eu já vi portas se fechar, mas se fechar mesmo. Quem conhece a gente, tem pessoas aqui na live que conhecem a gente, portas se fechar de uma maneira, meus irmãos, que não tinha saída. Fechou, mas abriu tantas portas, meus irmãos, que eu nunca imaginei.
Nunca imaginei, nunca meus olhos viu, ou nunca o meu coração sentiu, ou minha mente imaginou. Teve que dar errado para dar certo. Eu já vi pessoas, meus irmãos, que a vida dela deu tudo errado, meu Deus do céu, sabe? Teve pessoas que choravam por ver a pessoa dando tudo errado na vida dela, mas deu tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus está na frente. Deus trabalha, meus irmãos. E quando Deus quer dar uma direção, e às vezes a gente não quer, Deus ele vai insistir. Ele vai falar, eu quero isso. E lembra de Jonas? Jonas foi assim, não foi? Jonas, Deus queria uma coisa, queria, ele não queria, fugia, e Deus falou, tá bom, não quer não? Então, teve que dar errado para dar certo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, Abraão, meus irmãos, ele acreditava, ele não duvidava. Ele sabia que Deus era capaz de trazer existência que não existe. E quando você coloca isso no teu coração, meus irmãos, acontece um milagre. Acontece um milagre. Primeiro você tem que crer que Deus é fiel. Se você acredita em milagre, acredita em Deus primeiro. Tem pessoas que só acreditam em milagre, ela não acredita em Deus. Ué, pastor, não tem como. Tem, eu provo para você. Eu provo para você que tem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam em milagre. Acredita na bênção, mas não acredita em Deus. Porque se acreditasse em Deus, estaria perseverando, estaria crendo, não duvidando dele em qualquer situação. Mas quando a pessoa só acredita em bênção, ela cruza os braços, fica desesperada, angustiada. Não, eu quero a minha bênção, quero a minha bênção, eu acredito. Não, Deus vai mudar, Deus vai mudar. Hã? Mas na hora de mostrar fé, na hora de crer e confiar, não confia. Não acredita. Por isso que Jesus ele falou lá, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão, porque eu multipliquei o pão. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem pão, né? Vocês querem pão. Vocês não querem ouvir a palavra, vocês não querem me ver, vocês não querem saber do reino do Pai, vocês querem o pão. Hã? Olha o que Jesus fala, meus irmãos. E vê se hoje não é assim. As pessoas, meus irmãos, elas não querem ir até Deus, sabe? Elas querem o pão, elas querem o milagre, elas querem a vitória. E eu não tenho medo de falar isso. Eu falo isso com toda convicção, com toda firmeza, sem estar preso a nada. Eu falo isso com toda a verdade. Por isso que Abraão ele acreditava em Deus, porque ele vivia para Deus. E quando eu falo viver para Deus, não é religião, denominação, não. Mas ele acreditava na palavra, ele acreditava na promessa. Aquilo que Deus falou, ele irá cumprir. Você está entendendo? Eu já vi pessoas, meus irmãos, brigar. Eu já vi pessoas brigarem com homens. Não, você falou que ia acontecer, você falou que Deus ia fazer. Eu já vi pessoas até mesmo pensar em botar na justiça. Vou botar na justiça, esse daí me enganou. Falou que ia acontecer. Hoje em dia tem muito isso, né? Tem muito golpe, né? Ó, em tantos dias vai acontecer. Te dou uma semana. Amém. Glória a Deus, né? Deus é fiel, Deus é poderoso para mudar a vida da pessoa. Mas tem pessoas, meus irmãos, que acreditam mais no homem do que na própria palavra. Acredita mais numa palavra do homem do que na própria palavra de Deus. E Abraão, ele acreditava. Ele não duvidou por causa disso. Aí diz, né? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Meus irmãos, a única maneira de nós estarmos firmes na rocha, na fé, é nos fortalecer. Porque tem dia, meus irmãos, que a luta vem. Existem coisas que vêm para, sabe, nos tirar a paz, tirar o ânimo, a alegria. Mas Abraão se fortalecia. Como é que ele fortalecia, pastor? Dando glória a Deus. Não é você falar glória a Deus, não é isso não. Não é você amanhã você falar glória a Deus, não é isso não. Mas é buscar, mas é crer, é confiar. Você está entendendo? Quando você dá glória a Deus é porque você confia. Não adianta você falar glória a Deus e, não sei, será que vai dar certo? Não, aí não é dar glória a Deus. Glória a Deus é porque você sabe que Deus está na frente. Dar glória a Deus é saber que Deus está trabalhando.
Isso é dar glória a Deus, não é falar, meus irmãos. É igual te amo. Ah, eu te amo. Não é falar eu te amo. Qualquer um fala eu te amo. Ué, Judas não beijou Jesus? Beijou, né? Ai, ai, fulano falou que me ama, me abraçou. Meus irmãos, isso aí, abraçar, beijar, isso aí não significa nada. Mas as atitudes, palavras, o vento leva. Mas as atitudes é o que vale, é o que conta. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, meus irmãos, permaneça firme, creia no agir de Deus. Tenta, sabe? Busca isso, tenta dominar. Não deixa essa ansiedade, esse nervosismo, esse medo dominar você, não. Não deixa, não. Viva, ó, falar aqui rapidinho pra gente orar. Viva como se já tivesse acontecido. Ah, pastor, aí eu vou viver uma mentira. Não, não é viver a mentira, viver pela fé. Esquece não, viver pela fé. Viva como se já tivesse acontecido. Escuta o que eu estou te falando. Se você viver como se já tivesse acontecido, pode ter certeza, você vai ser feliz. Aquela dívida tivesse já paga. Pastor, mas eu olho a minha conta, pastor. Meus irmãos, viva como se já tivesse pago essa dívida. Viva como se já tivesse a tua família restaurada. Viva como se tudo já tivesse dando certo. Viva desse jeito. Viva pela fé. Não espere acontecer para você viver. Você está entendendo? Não espere acontecer. Ah, eu só vou viver quando eu pagar. Eu só vou viver quando meu marido voltar. Eu só vou viver quando as coisas darem certo. Isso não é fé. Isso é o normal que todo mundo vive, né? Mas viva pela fé. Deus trará à existência o que não existe. Deus te dará a condição, meus irmãos, de você realmente viver, vivenciar, sabe? Você vive pela fé, mas Deus te dará o prazer de você vivenciar, de realmente acontecer, como aconteceu com Abraão. Ele acreditou, perseverou, né? Acreditava em Deus até o ponto que Deus realizou o sonho de Abraão, de ser pai. Hã? E assim vai ser, meus irmãos. Eu creio, eu tenho a certeza disso. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Mas é momento de oração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, te agradeço, Pai, pela vida de todos que oram comigo nesse momento. Pessoas, Pai, que talvez estão diante de dilemas, dificuldades, batalhas. Talvez a ansiedade, o nervosismo é que controla. Talvez essa pessoa não consegue mais ter o domínio da própria vida. De repente, Pai, essa pessoa é dominada pelo medo, pela angústia, pelas dívidas, pela ansiedade, pelas brigas. É isso que dirige a vida dela, é isso que dirige a vida dele. E por causa disso, Pai, essa pessoa não está vivendo. Passa o dia todo chorando, desesperado, desesperada, sem saber o que fazer, sem um rumo na vida, sem perspectiva de nada. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é o Deus que traz existência o que não existe. E de repente, Pai, essa pessoa está vivendo isso. Está vivendo, Pai, uma vida onde não há paz, não há alegria, não há refrigério, não há bênçãos. Talvez a vida dela, Pai, não tem bênção. Talvez é uma caixa vazia, não tem nada, não tem uma história para contar, não tem uma bênção para contar. Talvez é tão difícil, Pai. Tem sido tão complicado. Talvez não tenha conseguido nem mesmo dormir. Uma coisa simples. Tem pessoas que até essa hora estão dormindo. Tem pessoas que dormem, meu Pai, até tarde. E essa pessoa não consegue ficar 2, 3 horas dormindo. Tem insônia, pesadelo. Essa pessoa, por causa dessa dor, por causa desses problemas, por causa dessas crises, por causa das dívidas, talvez não tenha tido paz nem mesmo para dormir. Talvez não vive a vida. Talvez, Pai, é brigas e contendas. Essa dívida, Pai, essas dores têm causado brigas, confusão em casa, separação, discórdia. De repente o pai se tornou agressivo com o filho, o marido se tornou agressivo com a esposa com o marido, enfim, Pai. Talvez por causa da dívida, por causa de valores, houve brigas e há brigas nessa casa, discórdia,
De repente é um apontando o dedo para o outro, um reclamando com o outro, mas que o Senhor possa, Pai, nesse momento, restaurar essa casa, restaurar essa vida, restaurar essa pessoa, principalmente, Pai, o coração, o emocional dessa pessoa. De repente você, minha irmã e meu irmão, você tem deixado o teu emocional abalar você. Talvez você não consiga controlar. E por causa disso, a ansiedade, o nervosismo, as preocupações têm dominado a sua vida. Mas que hoje, nesse momento, Deus possa fazer uma obra na sua vida. Deus, ele toque no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Coloca aí, minha irmã, meu irmão, coloca a mão no seu coração. Você que anda ansioso, preocupado, não sabe o que fazer. Senhor, toca nesse coração. Remove, Pai. Que essa pessoa possa vencer, lidar e sair dessa crise, dessa situação. Primeiro, nós temos que mudar, Pai. Nós temos que mudar de dentro para fora. Não adianta as bênçãos chegar, os milagres acontecer, Pai, se não tiver uma mudança por dentro. Porque pode ter o dinheiro que for. Essa pessoa pode resolver todos os seus problemas. Mas se ela não consegue se dominar e não consegue vencer os seus próprios sentimentos, ainda que tudo dê certo, volta tudo a dar errado. Infelizmente, Deus tem pessoas assim, que resolvem problemas e caem em outros problemas. Que resolvem lutas, vence batalhas, mas daqui a pouco está enfrentando outras batalhas e perde outras batalhas. Porque o milagre se começa de dentro para fora. E que assim seja, minha irmã, e que assim seja, meu irmão. Que Deus toque na sua vida e faça uma obra poderosa nesse momento. Que você tenha o domínio, que você venha ter a força, a condição de dominar e vencer. E vencer esse sentimento, essa angústia. Que você seja mais do que vencedor. Seja tocado, seja livre. Diga assim comigo, meu Deus, que toda angústia, que toda tristeza, que toda depressão, todos os males da minha vida, do meu coração, todo sentimento ruim, tudo aquilo que me faz perder o sono, tudo aquilo que me faz perder, Pai, a alegria de viver, seja arrancado. Em nome do Senhor Jesus, que não seja a minha mão, mas que seja a mão do Senhor. Quando eu tirar a mão sobre o coração, que toda ansiedade, nervosismo, angústia seja arrancado. Diga assim comigo, meu Deus, eu não aceito, eu não quero mais perder noites de sono. Eu não quero mais ser vencido pela angústia e depressão. Eu quero vencer isso. Por isso, todo mal da minha vida, do meu coração, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar, tira as mãos sobre o teu coração e diga, sai, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão novamente sobre o teu coração, respira fundo, receba força, minha irmã. Receba força, meu irmão. Não é um milagre, mas que Deus te dê força para você vencer e dominar essa situação. Enquanto você está crendo, enquanto você não está duvidando, Deus está trabalhando. Enquanto Deus trabalha, você crê e você confia. Que você venha ter noite de sono abençoado. Que você venha ter a sua vida abençoada. Que seja um dia de vitória, um dia de milagre, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você nessa causa, nesse processo. Que Deus abre portas, te cura, te liberta. E que hoje seja um dia de vitória. Diga assim comigo, meu Deus, eu profetizo que hoje coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. E que hoje, fala aí minha irmã, fala aí meu irmão, será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.